Queridos, estamos começando a nossa meditação e orientação. Para isso eu quero que você esteja comigo, abrindo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, a vida dominada pelo Espírito Santo. Assim nos diz a palavra, e eu vou ler aqui numa versão jovem e atualizada, e você então vai ver aqui na sua Bíblia, que talvez seja uma versão diferente, mas com as mesmas orientações. A vida dominada pelo Espírito Santo. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe a vida para estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isto para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. De fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em você. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele, mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do Espírito Santo que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês mataram as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, pois aqueles que são gerados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai.
O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus, nós, seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tornarmos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Que Deus abençoe a sua palavra e que ela seja nesta tarde uma palavra que venha trazer frutos de esperança e alegria para todos nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Muito bem, nós podemos olhar para esse texto, para esse capítulo de Romanos. Romanos é uma carta que o apóstolo escreveu com seu fundo de ações e conteúdos, trazendo nesta carta a maior carga de doutrinas possíveis. E a doutrina que nós encontramos aqui na carta de Romanos é a justificação pela fé. Somos justificados pela fé. E eu poderia pensar com você agora, o Espírito Santo e eu, o Espírito Santo e você. Vamos pensar assim? O Espírito Santo e você, o Espírito Santo e eu. Em Romanos capítulo 7, observamos que não há uma referência sequer sobre o Espírito Santo. Mas as palavras pecado, essa palavra pecado aparece no capítulo 7 13 vezes. A palavra lei aparece 23 vezes. No capítulo 8, observamos 4 referências ao pecado. 4 também referente à lei. E 17 menções ao Espírito Santo. 17 menções ao Espírito Santo. Este é um dos capítulos mais fascinantes da Bíblia. O que ele nos ensina sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Olha o que nós dissemos, pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Vamos ver o que ele nos leva a aprender dentro desse capítulo. Nos versículos 9 até o versículo 11, nós lemos assim: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em você. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, se Cristo vive em nós, então, embora o corpo vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para todos nós, porque somos aceitos por Deus. E se em nós vive o Espírito daquele que ressuscitou, que Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de todos nós por meio do seu Espírito que vive em nós. Então a primeira realidade que nós encontramos nesse capítulo 8, sobre a pessoa, sobre a maravilhosa pessoa do Espírito Santo, é que o Espírito Santo vive, habita, mora em nós. O Espírito Santo mora em nós.
E esse versículo, esses versículos trazem muito para que possamos ver se realmente ele mora em nós. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. E se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Queridos, nós precisamos a cada dia analisar o que nós temos feito, como nós estamos vivendo. É bom que nós estejamos analisando as nossas palavras, ver se as nossas palavras conferem com alguém que é dirigido e é orientado pelo Espírito. Ver se as nossas atitudes estão dentro do propósito de Deus. Quando você vê passar um carro aí na estrada e aqueles tá tocando uma música meio doida e um monte de gente dentro gritando e fazendo uma algazarra tremenda, você sabe que aquele carro está sendo conduzido por alguém que não está tendo muito controle da situação. E logo você pode pensar assim, uma viagem dessa não vai dar muito certo. De repente vem aquele veículo que vem serenamente, rodando tranquilamente, e alguém ali dentro se conversando mais tranquilo, você fala assim, olha, isso aí pode ir até longe. Desta mesma forma é alguém que anda segundo os conselhos da carne, da natureza humana. Ele não tem controle de si próprio. Então, se o Espírito Santo habita em nós, nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso pensamento, as nossas atividades, as nossas buscas, os nossos anseios, tudo vão estar dentro daquilo que Deus propõe. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, isso está sendo colocado aqui em Romanos capítulo 8. Se o Espírito Santo habita em nós, uma verdade que vai fazer com que estejamos andando controladamente. Em segundo lugar, no versículo 14, nós podemos ir lá para o versículo 14, e o versículo 14 diz o seguinte: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aqui o versículo 14 nos direciona para entendermos que o Espírito Santo guia a vida daqueles que são de Deus. Você já viu alguém andar sem rumo? Tudo está bom, para ele tanto faz comer como não comer, tanto faz ir à igreja como não ir à igreja, orar ele não tem nem preocupado, viver a vida se está sendo vista como um lucro para todos nós ou não ser, para ele tudo. Isso é uma vida que não foi guiada pelo Espírito. A vida guiada pelo Espírito, aquela vida guiada por Deus, como diz aqui, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você anda sem direção, se o seu amigo, o seu colega é sem direção e você quer segui-lo, você também estará sem direção. Compreenda que o Filho de Deus anda guiado pelo Espírito de Deus. Muito bem. Se você for lá para a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, você vai encontrar ali os frutos do Espírito. E todo filho de Deus produz os frutos do Espírito. E aquele que não produz fruto nenhum,
infelizmente, não tem sido guiado por Deus. No versículo 13 que nós lemos aqui, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Você quer ver uma facilidade para que você esteja matando o Espírito Santo da sua vida? Esses dias que nós estamos passando aí, a igreja não pode abrir porque tem sido fiscalizada pelas autoridades e reúne-se e continua prolongando mais. Se nós não estivermos vivendo pelo Espírito, corremos o risco de ir para outro lado. E é por isso que nós precisamos manter em oração, leitura da Bíblia, orientação de Deus para a nossa vida. Portanto, versículo 13, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Então, essa é uma terceira verdade que nós encontramos aqui, que o Espírito mortifica os efeitos, o Espírito mortifica os efeitos da natureza humana. Mortifica os feitos e efeitos do corpo. É também uma orientação que nós recebemos através do Espírito Santo. Mortificar equivale a considerar, que aparece em Romanos 6:11, não confundir com mutilar ou flagelar. É considerar. Então, o Espírito Santo mortifica os feitos do corpo. O Espírito Santo nos faz viver conduzidos dentro dos propósitos da graça de Deus, da comunhão com Cristo Jesus. Mas, irmãos, o versículo de número 11, como nós lemos aqui: se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. O Espírito Santo vivifica a vida do crente. O Espírito Santo vivifica a vida daquele que tem comunhão com Deus. O texto é uma garantia da nossa ressurreição. Porém, não se aplica somente à ressurreição, mas também à vivificação do nosso corpo no que tange à vida física. Quando chega no domingo, às 9 horas da manhã, para onde você está tendo vontade de ir desses últimos 4 domingos passados? Para onde você tem vontade de ir? Será que nós já estamos com saudade do templo? Será que nós estamos com vontade de ir à igreja? Será que nós estamos com vontade de manter a nossa comunhão com Deus? E isso pode acontecer onde você está agora. Versículos 16 e 17, como nós lemos aqui, diz que o Espírito de Deus se une com o nosso espírito, para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo
aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tornarmos parte dos sofrimentos de Cristo, também tornaremos parte da sua glória. O Espírito Santo testifica a sua vida. O Espírito Santo testifica a sua vida. E testificar é o mesmo que confirmar que agora eu e você somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos herdeiros com Cristo, somos herdeiros com Cristo e vivemos em Cristo. O versículo 23 é a confirmação que o Espírito traz uma antecipação do gozo celestial. Traz uma antecipação do gozo celestial. Vamos ver o que o versículo 23 fala nesta linguagem tão bonita. Diz assim: e não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Então ele antecipa esse gozo. Você está aí em casa agora, não tem como você dizer assim: ah, meu Deus, o que eu faço? Estou agoniado. Não, você já participa do gozo celestial. E ainda no 26 e 27, vamos dizer assim, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo assiste às nossas vidas dia após dia. Eu quero chamar a sua atenção para que o seu coração possa estar bem apegado a esse Espírito que nos dá gozo, nos dá alegria. O Espírito Santo não é um hóspede, ele veio para habitar em nossas vidas. Ele veio para ficar para sempre conosco. Ele quer o íntimo das nossas vidas e estar conosco. Ele é a provisão. Deixe que ele flua em você. Mesmo sentindo falta dos trabalhos da igreja, nós vamos sentir confortados, habitados, alimentados pela presença do Espírito. Por quê? Porque ele habita em nós, porque ele nos guia, porque ele mortifica os feitos da nossa carne, porque ele vivifica a nossa alma, vivifica o nosso ser, vivifica os nossos ânimos, porque ele nos testifica, nos confirma, ele nos antecipa o gozo celestial e ele ainda assiste às nossas vidas. O Espírito Santo não quer ser um hóspede de sua vida. Ele quer habitar na sua vida. Ele não quer estar indo embora, mas ele quer ficar para sempre. Ele quer ser íntimo, quer intimidade com todos nós. Curve a sua cabeça onde você estiver agora e falemos com Deus. Ó Espírito Santo, vem,
avivar a tua igreja. Espírito Santo, habita em nós, vem habitar em todo o nosso ser. Venha, Senhor, guiar os nossos passos. Venha, Senhor, mortificar os feitos maléficos da nossa carne e do nosso corpo. Vem, Senhor, vivificar as nossas vidas e confirmar, ó Pai, a nossa caminhada na Tua presença. Venha, Senhor, e traga uma antecipação do gozo celestial, para que sejamos assistidos no Senhor. Habita em nós, ó Deus, não seja apenas um hóspede, seja um habitante da nossa vida. E agora, Deus, nós queremos pedir a Tua bênção sobre todos aqueles que aniversariaram nesses dias, sobre aqueles, ó Deus, que têm estado enfermos, tomando remédios. Abençoe esse remédio, faça desse remédio, ó Deus, um bálsamo para aliviar, ó Pai, as enfermidades. Tira, Senhor, dos corações que estão angustiados toda angústia. Tira dos corações que estão, ó Deus, atormentados, para que sejam, ó Deus, vivificados na Tua presença. Ó Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre os lares da Tua igreja, para que vivam, ó Deus, felizes na Tua presença. E assim nós oramos, ó Deus, e buscamos a Tua bênção e a Tua companhia, crendo no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós já estávamos querendo aliviar um pouco as nossas distâncias, e eu até pensei em abrir para os grupos musicais, mas isso não foi possível porque estaria ferindo os decretos dos nossos municípios. Mas o Sínodo está reunindo todas as segundas para observar aí, né? Já tem 3 semanas que nós estamos reunindo todas as segundas e vamos voltar a reunir agora na próxima segunda, às 18 horas. E eu creio que já está bem breve a gente poder assim já ir começando os nossos trabalhos. Para que não venha assustar os irmãos, a princípio nós não vamos poder ter aqueles trabalhos de escola, depois culto e assim por diante. Mas nós vamos poder ter a nossa escola dominical normal, depois às 18h30 o nosso culto. Isso está por vir, mas isso nós temos que se aguardar ainda a reunião de segunda-feira, dia 27. Eu já estou ansioso para começar, mas também é uma atitude cristã ser submisso às autoridades. Então, nós sabemos que Deus nos guarda, mas também nós sabemos que é uma atitude cristã estar diante dos obediência às autoridades. E até lá, que estejamos podendo assim meditar na palavra, ler, orar. Se você precisa de uma oração, você coloque aí em particular, né? Olha, pastor, ore por mim, eu tenho feito isso com muito prazer para aqueles que têm me pedido e que eu tenho tido assim o carinho de poder assim orar por você. Então, de vez em quando eu ainda pego aí a meia-noite, 00:30, ainda coloco lá no zap do irmão. Olha, estou nesse momento orando pelo seu lar. Então, saiba que estamos orando mesmo. E que em breve nós estaremos voltando à nossa vida normal. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite para você. Em nome de Jesus. Amém.